O ministro Edson Fachin deu, numa canetada só, a elegibilidade de volta a Lula. Fachin foi defensor do MST, militante do PT, eleitor confesso de Dilma e lamentou a ausência do próprio Lula nas urnas em 2018, o que teria sido bom para a democracia, segundo o ministro. Não obstante, tem gente analisando que a sua decisão absurda foi para salvar a Lava Jato e não o companheiro Lula. Além disso, alguns deram um jeito de culpar Bolsonaro pela decisão de Fachin. O presidente seria o maior beneficiado com a presença de Lula nas urnas, alegam, e sua incompetência faria o risco da volta do PT mais concreto. No fundo, são tucanos desesperados com a possibilidade de Lula atropelar o projeto do PSDB em 2022. Eis a manchete que o Estadão, por exemplo, deu para o seu editorial de hoje. A macabra proeza de Bolsonaro. Diz o subtítulo: Bolsonaro está conseguindo fazer o que parecia impossível ao ignorar suas responsabilidades, está abrindo o caminho para o retorno político de Lula. E o jornal conclui: quem continua apoiando Jair Bolsonaro achando que assim ao menos impede um mal maior, a volta do PT ao poder, pode, na verdade, estar contribuindo exatamente para aquilo que tanto rejeita. Não se vence a irresponsabilidade petista com outra irresponsabilidade. É um espanto. O Estadão bate todo dia em Bolsonaro, compara o presidente ao que há de pior na política, tenta responsabilizá-lo por cada óbito nessa pandemia, passa pano para o STF e agora consegue culpar o presidente pelo risco Lula, no dia seguinte à decisão de Fachin. Que diferença para a análise da Gazeta do Povo, um jornal sério. Fachin livra Lula em uma decisão inexplicável, diz o título do editorial. Para a Gazeta, tanto os fatos quanto a jurisprudência construída sobre a competência da 13ª Vara desmontam completamente a argumentação de Fachin. O editorial conclui: a decisão, por fim, ainda reforça a insegurança jurídica que marca a atuação do STF nos processos do Petrolão, com retrocessos sucessivos que consolidam o papel da Corte como promotora não da justiça, mas de injustiças totalmente nocivas a um Brasil cansado da corrupção. Na mesma linha do Estadão, porém, o fundador do Partido Novo, João Amoedo, demonstra a verdadeira obsessão contra o presidente Bolsonaro. E tudo parece girar em torno disso para ele, que coloca no impeachment a solução para todos os males do país, quiçá do planeta. Se um meteoro gigante destruir parte da Terra, o Estadão terá a seguinte manchete: incompetência e descaso de Bolsonaro levam ao caos planetário. Já Amoedo fará o seguinte post no Twitter: só o impeachment de Bolsonaro pode resgatar a normalidade no mundo após a destruição. O Partido Novo, sob forte influência de Amoedo, resolveu tomar partido e se colocar como oposição oficial ao governo Bolsonaro. A vereadora Janaína Lima comemorou e disse: somos mais que oposição ao governo, somos a terceira via. Não eram os tucanos que se vendiam assim? A terceira via não é a social-democracia, uma esquerda mais light? O Novo está se assumindo, então, como um PSDB personalité? Não tenta mais esconder que o laranja é apenas um vermelho desbotado? Quem se vende como isentão equidistante entre as ameaças extremas da polarização entre Lula e Bolsonaro é parte do problema, não da solução, pois qualquer pessoa sensata, razoável, sabe que não dá para comparar as duas coisas. Lula e o seu PT representam o destino da Venezuela. Bolsonaro, com todos os defeitos, vem preservando o respeito pela democracia e, inclusive, tem sido uma voz contra governadores que tomam medidas arbitrárias e até tirânicas contra a população. Diante desse quadro, com Fachin, Lula, militância da mídia, governadores que abusam do seu poder, chega a ser no mínimo suspeito alguém que se diz liberal ou mesmo imparcial escolher Bolsonaro como o alvo a ser demonizado, representando supostamente a grande ameaça ao Brasil. Quem aponta Bolsonaro como um potencial meteoro capaz de destruir a nossa democracia precisa tratar da sua patologia num divã ou explicar que tudo não passa de um jogo de poder.
simplesmente não é uma postura razoável, muito menos a de um liberal de verdade.